A nossa lição de hoje, Vinha de Luz, que fazemos do Mestre? Olha que pergunta, gente. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. No círculo do cristianismo, vamos fazer a leitura, porque pode ser que algumas pessoas não tenham feito a leitura completa da obra ainda, né, da lição. No círculo do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações do menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos. Qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os benefícios da Judéia, os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens, e ao fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecoste, segue-o sem condição até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através dos impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Vamos ver primeiro de onde Emmanuel tirou essa passagem, com qual ele começa o texto. Era costume, durante a festa de Páscoa, soltar um preso. E esse preso ele seria escolhido pelo povo. Tinha entre esses presos um que era muito conhecido e bem querido pela população, que era um ladrão chamado Barrabás. E Pilatos, pensando já de antemão, prevendo o que poderia acontecer, e ele estava a fim de se livrar de Jesus, fez com que fosse chamado Jesus e Pilatos, para que o povo decidisse qual dos dois deveria ser libertado, Jesus ou Barrabás. Então ele pergunta ao povo: quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? A multidão respondeu: solta Barrabás. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E eles respondem em seguida: que seja crucificado. A continuação da história nós já sabemos o que já aconteceu. No círculo do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Assim começa Emmanuel.
que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias. No círculo dos cristianismos, como Emmanuel está se referindo, é a respeito de todos aqueles que se dizem seguidor de Jesus, aqueles que se denominam cristãos. Então, Emmanuel já começa fazendo lembrar aquilo que muitos de nós, na maioria do nosso tempo, não nos lembramos. Na maioria do nosso dia. Pode ser que em alguns momentos nós tenhamos essa lembrança, que Jesus é mestre, o mestre divino. Não aquele que apenas nos consola, cura nossas feridas, ameniza nossas dores, mas aquele que veio principalmente para nos ensinar, trazer lições para o espírito imortal. Quando nós estudamos em uma faculdade, ou quando nós vamos fazer um curso profissionalizante, algo assim, onde nós possamos ter um mestre, um professor, um instrutor, que vai nos ensinar uma lição necessária para que aquele aprendizado possa me oferecer ganhos, oferecer, viver a vida. E a expectativa é de que aquele curso que estamos fazendo possa nos preparar com o conhecimento adequado para que, através desse trabalho que realizaremos por esse conhecimento, eu tenha condição de manter o meu sustento material. Material. Não é assim que funciona? É desse jeito, né? Então, terminados esses cursos, essas faculdades, nós vamos à luta, atrás de um emprego que possa proporcionar esse sustento, o meu bem-estar. É isso que acontece. E como é que nós estamos nos mantendo financeiramente conseguindo esse sustento? O sustento material. Através desse trabalho que o estudo me proporcionou. O engenheiro, por sua vez, executa suas lições através da obra de edificação que realiza e assim coloca na prática o ensinamento que ele aprendeu na faculdade, que o mestre ensinou, o professor, o instrutor, alguém ensinou, e que ele teve à disposição enquanto aprendiz. Não vem de mão beijada tudo aquilo que ele realiza. Ele teve que aprender e se dispor a ouvir alguém que soubesse o assunto e ensiná-lo. E se nós, atentos a essa necessidade de nos manter financeiramente, através do trabalho, fazemos de tudo para conseguir esse trabalho, através do conhecimento que o mestre e o professor nos ensinou, porque essa é a missão do mestre, ensinar, vem aqui então a pergunta de Emmanuel, que diz assim, repetindo novamente, que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Aqui então ele já começa a chamar a nossa atenção para o objetivo da lição. E eu gosto de Emmanuel porque ele é direto, ele não fica com rodeios, que fazem os homens do mestre divino. Assim como os mestres e professores nos deram lições para a manutenção da matéria, Jesus é o mestre divino, que teve como missão trazer lições imortais para o sustento espiritual de cada um de nós. E é por isso, então, que Emmanuel faz essa pergunta. O que nós fizemos dessas lições que Jesus nos deixou? Aí ele passa a apresentar algumas situações, que nós vamos apenas também falar por cima. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhe satisfaça as aspirações do menor esforço. Aqueles que nada produzem e se dirigem a Jesus num constante petitório, suplicando favores, intercessão de Jesus nas mais variadas situações, para que consigam alguma coisa, mas querem que Jesus lhes dê. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual passam um mostruário permanente do personalismo inferior. Os orgulhosos, os vaidosos, que transformam Jesus em galeria, para se mostrar, para se exibir. Aqueles que se exibem para mostrar posições de destaque, seja em qualquer canto for,
seja palestra, seja direção, seja alguma coisa que for. Hoje nós estamos vendo muito brigas políticas, disputando Jesus, que ele é Jesus, né? Grandes fileiras seguem-lhe os passos. Qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago? Como aquela multidão que o acompanha no monte. Grande número de pessoas seguem-lhe os passos, apenas interessada na conquista dos bens materiais, das mais diversas coisas materiais. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. E quantos buscam, né? Jesus a todo instante, na esperança de uma cura, na esperança de um consolo, e depois desaparecem. Aí quando volta tudo, volta de novo, busca aquela esperança, aquela cura, mas daí some de novo, quer dizer, não sentiu, não entendeu o significado da presença do Mestre entre nós. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Também aqueles que participam através de palavras e rituais, mas quando chega o momento do testemunho, de que um momento em que devemos mostrar a atitude de um verdadeiro cristão, muitos não correspondem aos anseios do Mestre, aos anseios de Jesus. No momento da correria, no momento das agressividades, no momento do perdão, muitos de nós deixamos de lado esse testemunho e pensamos mais no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Então, na hora do sacrifício, do orgulho e do egoísmo, permanecemos frios, indiferentes. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus, e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. E quando permanecemos indiferentes ao que foi ensinado pelo Mestre, é como se o Mestre estivesse sendo sacrificado, porque que ainda não entendeu ou despreza o valor do ensinamento. Quando nós desprezamos o ensinamento de um professor, quando nós estamos estudando, nós chegamos no final do ano, nós repetimos. Temos que repetir o ano, ou fazer segunda época. No meu tempo falava assim, eu fiquei já 2 vezes de segunda época, né? Então a gente percebe o quê? O valor que a gente deve dar para o professor, porque ele está lá em missão de ensino, a gente não presta atenção, não dá o devido respeito. Então é como se nós estivéssemos sacrificando aquela criatura, porque nós não estamos dando atenção devida. Então essa colocação de Emmanuel, ela é muito profunda, porque dá uma virada da chave do nosso comodismo. Mas vamos dar uma aliviada nesse termo que estou colocando, comodismo. Porque nós sabemos que tem muita gente boa, trabalhando no bem, auxiliando o próximo, melhorando a vida das pessoas, oferecendo trabalho, dando emprego para muita gente, ajudando no progresso. Mas nós não podemos esquecer que imensa parcela de estudiosos e seguidores de Jesus permanecem na sombra da inatividade íntima. Inatividade íntima. Porque nós precisamos trabalhar dentro de nós. As pessoas precisam trabalhar dentro de si. Então, como não se percebe a atividade íntima, aqueles que não seguem Jesus, que não cumprem aqueles ensinamentos, permanecem nessa inatividade. Então, a lição que estamos estudando hoje tem essa característica. E nós não podemos fugir dessa característica do entendimento e do comentário da lição. E é uma característica de Emmanuel, despertar o nosso olhar para a profundidade do questionamento, com relação ao que fazem os cristãos, enquanto conhecedores da mensagem,
que convida ao trabalho. E esse trabalho se resume em estar integralmente ativo na sociedade em que vivemos, em todos os setores da vida, na família, no trabalho, no lazer, mas tendo como padrão de comportamento moral o ensinamento de Jesus. É uma mensagem com indagações que precisam tocar a nossa alma. É o nosso entendimento, porque se não fosse necessário, Emmanuel não faria o convite para essa reflexão. E Emmanuel costuma fazer isso com a gente, nos trazer para a real, buscar fazer entender o que nós estamos tirando de tudo aquilo que nós aprendemos durante esses 2000 anos. E aí continua também, dizendo assim, que raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta crer, não basta fazer de Jesus, de Cristo Jesus, o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de vida. Assim ele encerra o texto dessa lição. Espiritismo é consolador prometido. Nós sabemos, acreditamos nisso. Mas Espiritismo não é apenas consolo que nos leva a acreditar que Jesus é aquele que apenas cura e protege e que é apenas o nosso guia. Ele já está se dirigindo mais diretamente aos espíritas, porque nós sabemos a missão de Jesus qual é, já que ele está se referindo a Jesus também como modelo e guia. Quem sabe que Jesus é modelo e guia? Os espíritas. Então, a maioria das lições de Emmanuel, embora ele se refira de uma maneira geral a todo cristão, ele está dando uma lição direta aos espíritas. O que é que nós estamos aprendendo com tudo isso, já que nós somos conhecedores dessa lição? Então, Espiritismo é consolo, sim, mas também é educação. Educação da alma, ou seja, educar nosso espírito para o esforço, sem descanso, da renovação do nosso caráter. Quando Paulo de Tarso se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção. Ora, Jesus é mestre, e nós somos os aprendizes. A missão do mestre é ensinar, do aluno, aprender a lição, adquirir o conhecimento necessário e colocar em prática aquilo que aprendeu. E Emmanuel deixa claro, e muito claro, que poucos imitam Simão Pedro, e raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue após os erros a caminho dessa redenção. Querendo dizer com isso que muitos já seguem os passos do mestre, por já estarem com caráter renovado. Ele não diz que todos são assim, mas que muitos já estão num caminho avançado. Esperemos que nós possamos estar também nesse caminho adiantado. E é esse o sentido da lição. O que fazemos do mestre? E como responder a isso? Nos questionando intimamente. O que fazem das lições do mestre os seus aprendizes? Quando estamos a sós, conosco mesmo, eu comigo, você com você, na intimidade do seu quarto íntimo, do seu coração, e nos questionamos, como estou me comportando? Como verdadeiro cristão? Como verdadeiro espírita? Mas é bom a gente tomar cuidado, porque se estivermos sendo realmente sinceros conosco, nessa reflexão, no nosso próprio coração, no silêncio profundo da alma, poderá nos dar respostas que talvez sejam aquelas que não gostaríamos de ouvir. Mas é preciso sermos sinceros conosco mesmo. Quem eu sou? O que eu faço do ensinamento? Já imaginou se você tivesse um amigo
daquele em que você pudesse confidenciar, perguntar para ele como ele te vê, como ele avalia o seu comportamento diário, e se ele pudesse dizer, sem medo de você ficar ressentido, exatamente aquilo que ele vê. Qual seria a nossa reação? Seria essa a nossa busca? Tem uma lição que chama Comer e Beber, está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 34. Diz assim: então começareis a dizer, temos comido e bebido a sua presença e tens ensinado nas nossas ruas. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram, em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, diz o texto. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Eu estou próximo do fim. Eu escrevi um texto e eu gostaria de ler esse texto para não desperdiçar o que eu apresento aqui. Eu começo assim. Essa lição é uma obra-prima de Emmanuel. Eu falo isso não desmerecendo as outras lições, porque todas são perfeitas. O que acontece é que existem aquelas em que ele chama a nossa atenção de maneira mais incisiva, mais forte, mais objetiva, ou seja, sem rodeios, e vai direto ao assunto. Já o título, O que fazemos do Mestre? Merece uma reflexão muito profunda de cada um de nós. É uma lição que, antes mesmo de fazer a leitura do texto, o próprio título já é um convite a uma reflexão sincera. Sincera, de todos aqueles que proclamam seguidores de Jesus. Porque o que se vê hoje em dia, diante de tantos absurdos que são praticados em nome do Cristo, causa espanto. O que se fez do Mestre durante todo esse tempo em que esteve entre nós, há 2000 anos, é lamentável. Mas o que se faz ainda hoje é absurdo. Esperamos, e que não demore muito tempo, para que todos aqueles que se dizem cristãos, entre os quais nós espíritas nos incluímos, consigamos compreender o verdadeiro significado da presença do Mestre entre nós. E assim, possamos retificar o nosso caminho. Nem mesmo a inteligência de muitos foi capaz de fazer entender a lição de Jesus, que não é lição de desentendimento, de agressão e de morte, mas a lição de paz e de vida que ele veio trazer. Então, que nós possamos, Senhor, por intermédio de suas lições, renovar os nossos corações e, dessa maneira, trabalhar ao seu lado na construção de um reino de paz. E assim eu termino a nossa lição de hoje. Então, na sequência, nós vamos agora para a nossa vibração, continuar com os nossos pensamentos elevados, com a presença de Jesus e dos Espíritos amigos que estão conosco neste Evangelho. Que as nossas vibrações de carinho e de amor, juntadas a tantas outras nesse momento, possam chegar até as pessoas que se encontram com problemas de saúde. Estejam elas onde estiverem, estejam em seus lares, nos asilos, hospitais, casa de repouso, casa da criança, estejam nas cadeias públicas os nossos irmãos
enclausurados, cumprindo suas penas. Vibrações possam chegar também aos andarilhos, levando fortalecimento a eles. Então, que nós possamos, através dessas vibrações, chegar a cada um, que a espiritualidade possa conduzir esses nossos pensamentos e sentimentos diante das necessidades dos nossos irmãos. Que possamos, então, chegar aos asilos, fortalecendo os funcionários daquelas repartições que levam carinho, respeito a todos aqueles nossos irmãos dos asilos que se encontram amparados por essas instituições. Que possam chegar também todas as vibrações aos hospitais, fortalecendo não apenas aqueles que lá se encontram na busca de ajuda, mas fortalecendo também todos os funcionários, setor de limpeza, segurança, para que essas pessoas mantenham a calma e a serenidade no trato com aqueles nossos irmãos. Nossas vibrações em favor daquelas pessoas que nesse momento estão sofrendo pela dor da perda de um familiar, ou também pelo desaparecimento. Que os nossos pensamentos possam chegar a cada um, levando a eles o fortalecimento necessário, o entendimento. Fortalecer os corações daqueles nossos irmãos que estão passando nesse momento por alguma aflição, algum sofrimento, estão buscando como solução para os seus problemas a porta do suicídio, a porta do aborto ou a prática de um homicídio. Que as nossas vibrações possam chegar a cada um, demovendo a cada um desses pensamentos. Nossas vibrações chegar aos nossos amigos andarilhos, aqueles nossos irmãos desamparados, que não têm um lar para o seu regresso, que eles também sejam amparados pelas nossas vibrações. Vibrações pelos nossos irmãos que se encontram nas cadeias públicas, penitenciárias, para que eles possam, no momento de lucidez, refletir a respeito da vida e, quem sabe, possam retornar ao convívio da sociedade. Vibrações desse momento que possam se juntar a tantas outras que são feitas em todos os cantos do nosso planeta. Vibrações que são dirigidas aos locais que se encontram em guerra, em conflito, vibrações que possam chegar não apenas àqueles que estão nesse momento sofrendo por aquilo que estão passando, por esses horrores, e aos familiares, mas também aos governantes, para que no momento de lucidez eles possam refletir a respeito da conduta que cada um está passando. Nós possamos, nesse momento, pedir vibrações para todos os nossos lares, os lares de cada um de nós que aqui se encontra, que essas vibrações possam fortalecer os nossos familiares, nossos animais, fortalecer a cada um daqueles que cada um de nós esteja mentalizando nesse momento, para que cada um possa receber aquilo que necessita. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos e a todos aqueles que participaram conosco deste Evangelho online. Agradecemos pela vida e pela noite que tivemos. E que assim seja.